Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Vamos lá para mais uma atualização de resultado. E hoje, além de eu mostrar um pouco dos resultados, tá? Eu vou trazer um pouco da dinâmica de trabalho e como a gente trabalha, tá? No que é pautado ali, as estratégias, as carteiras, enfim. Mostrar algumas situações inerentes a esse mês, um mês bem difícil para automação, tá? Mas vou mostrar algumas situações interessantes, beleza? Então, beleza. Então aqui é nosso drive, né? Nosso drive disponível aos usuários. Eu vou pegar nossas sugestões de portfólio arrojadas e vou lá para a carteira 03. A carteira 03 ela é composta por 9 robôs. São 2 robôs com 2 mini contratos, né? E 7 robôs com um mini contrato. Eu já selecionei aqui os robôs. A data 1/3 de 2023 a 28/5 de 2024. Então essa carteira ela tem acumulado nesse período. Deixa eu terminar de puxar. Isso, terminou. R$ 10.173. Fator de lucro, payoff, taxa de acerto, fator de recuperação, live trading, tá? E essa é a curva de capital, mês a mês. Agora uma situação interessante, tá? Essa curva, ela cravou um topo de ganho lá em abril em R$ 11.100. Após ela cravar esse topo, próximo disso no fechamento de abril, depois dessa esticada, eu fui lá no Telegram, tá, de usuários, e informei aqui, ó, que as sugestões de portfólio conservadoras entraram em uma zona de rebaixamento, né, o que pode abrir oportunidades para as próximas semanas. Já as carteiras arrojadas apresentaram uma puxada significativa na curva, entregando ótima rentabilidade, que foi um abril muito pujante, né? Então, logo em seguida, coloquei aqui, ó, isso sugere um alívio na curva para retornar à média e abrir oportunidades de aporte ou entrada para quem está de fora. Então, ou seja, depois dessa puxada, né, o que a gente esperava era um rebaixamento, né, para retornar à média, porque estava muito esticada a curva. Então, é algo que eu vou colocando lá no nosso Telegram informativo, tá, que faz muita diferença. Se a pessoa, por exemplo, ela estava com a mão pesada, né, e ela segurou a mão depois lá do dia 29, que foi quando eu coloquei aqui, ó, ela evitou, né, um rebaixamento, ou pegou esse rebaixamento com a mão reduzida, e logo em seguida, essa carteira aqui, por exemplo, ela buscou um ponto de rebaixamento do Monte Carlo, que é a indicação que eu faço lá no Telegram, né? Para ficar de olhos nos pontos de rebaixamento de Monte Carlo. Então, 1.594, 3.000 e 6.000. Então, 1.594, ela buscou de 11.100 aqui. Ela veio, né? Então, seria 11.100 menos os 1.594, 9.500. Então, aqui, ó. Aqui ela abriu já um ponto de entrada. Interessante de entrada para quem está de fora ou para colocar mais contratos, né? Quem faz o aumento de lote nos pontos de rebaixamento. Eu deixo a curva aqui estática. Então a pessoa pegou aqui, se ela aumentou a mão, ela veio um pouquinho para baixo e já pegou uma puxada para cima aqui. Aqui está estática de cerca de... Aqui eu peguei uma puxada estática de quase R$ 2.000, 1.800, mas considerando que a pessoa respeitou o ponto de rebaixamento, então ela pegou cerca de R$ 900 para cima. Com a mão dobrada, 1.800. Tá? Então de 9.500, a curva dela, né, fazendo essa alavancagem em ponto estratégico,
foi para 11.300. O nosso topo é 11.100, ou seja, rompeu o topo de ganho. Simplesmente fazendo essa dinâmica que eu falo aqui no YouTube e comento com os usuários, tá? Se segurou com mão pequena, aumentou a mão no primeiro ponto de rebaixamento, pegou a puxada de volta, a curva dela rompeu o topo de ganho. Agora, se ela estava com 2, ela foi para 4 no rebaixamento, rompeu o topo de ganho, ela volta para 2. Aguarda nova oportunidade, novo rebaixamento e vai fazendo isso. Com isso, ela vai potencializando a curva dela, ciente dos riscos, né? E vai fazendo um aumento de lote. A pessoa que gosta de fazer alavancagem, não é uma alavancagem por achismo, é baseada em estatística, tá? Então, esse aqui é um simples exemplo, movimento de curva em live trading, que aplicando essa metodologia teria rompido o topo de ganho. De qualquer forma, a gente foi, né, a curva estática aqui, fez um abril pujante, 2.090, e agora em maio, menos 470, sendo que em maio ela chegou a ficar R$2.000 negativo. Então voltou agora 1.600 na reta final. Excelente, tá? Foi uma ótima recuperação, né? O mensal aí tá legal, o acumulado também. E veja como essa simples metodologia do Monte Carlo também ela é bem efetiva, né? E potencializa sua curva nesse exemplo que eu mostrei para vocês, tá? Outro detalhe interessante que eu queria trazer para vocês é que, por exemplo, esse Monte Carlo que a gente tem dessa estrutura, ele mostra aqui para a gente que pode chegar num rebaixamento até de R$ 6.379, né? Mas a gente está variando entre o menor e o médio. Então, alguns meses atrás, eu me perguntei, né, qual que é o cenário, né, tão pessimista que o Monte Carlo traz aqui. Que o Monte Carlo faz várias simulações, né, de diversas simulações e traz combinações ali de mercado aleatório. Qual que é o cenário para chegar num rebaixamento tão pesado, né? Sendo que a gente está trabalhando no menor e no médio ali há algum tempo, né? 16 meses aí de live trade. Com certeza, né, hoje vendo esse cenário dessa simulação de Monte Carlo que traz esse número pessimista para a gente, eu não tenho dúvida que deve ser esse tipo de mercado atual de maio, né, que a gente estava aí com baixíssima volatilidade, né, muito violino, e causou esse rebaixamento mais pesado aqui, até agora foi o maior, né, sabendo que pode chegar em outros números. Então não tenho dúvida que esse tipo de mercado é o mercado onde traz o cenário mais pessimista do Monte Carlo, né? Sabendo disso, esse momento chegou, a gente já sabe qual que é o mercado, mais adiante eu posso fazer algumas otimizações ou incluir estratégias para absorver melhor esse cenário de mercado e fortalecer ainda mais a nossa carteira, né? Então, basicamente, nosso trabalho é esse. A gente tem a carteira, tem o Monte Carlo que vai te balizar, já mostrei aqui na prática como ele é efetivo, tá? Isso aí aconteceu diversas vezes com outras estruturas, mas é interessante trazer algo recente para vocês, né? Ele é extremamente efetivo, então se você pode chegar a 10 contratos, eu nunca oriento a pessoa a começar com os 10 contratos. Ela começa com 2, né? E durante esses períodos de rebaixamento, ela coloca, vai aumentando a mão dela, coloca mais 2, agora a curva dela está aqui em 11.300, né? No próximo ponto de rebaixamento que vier, ela coloca mais 2, ela vai trabalhando a curva, diluindo o risco dela até ela chegar aos 10. Em vez de ela colocar 10 aqui, por exemplo, e já pegar de cara um rebaixamento bem expressivo. Ou ela subiu com 2, ela tem potencial e agora ela quer colocar os 10. Não. Aí sim que ainda aí que ela tem que seguir essa fórmula, tá? Porque ela subiu com 2 e aí chega aqui quer colocar 10, ela entrega tudo. A curva dela estaria aqui embaixo, ó. Estaria furado tudo. Então não, ela vai distribuindo esses contratos na curva, tá? Eu vou dando um toque lá no Telegram, mas não tem guru Marcelo, né? A gente segue ali as estatísticas, o Monte Carlo, que está disponível aqui em todas as carteiras, tá? Então esse é um exemplo. Outro detalhe que eu gostaria de trazer para vocês, mostrando um pouco de resultado e falando disso aí, é a situação, por exemplo, ó. Isso aqui é extremamente normal. Então esse cliente, ele ligou, né, a carteira 03, e aí, quando ele ligou, ele pegou de cara o rebaixamento. De cara, ele ligou,
e pegou esse rebaixamento, tá? Então, o que acontece? Você adquiriu um produto, uma ferramenta, ligou e pega um rebaixamento desse. Você vai ter confiança para você, chegou no ponto de Monte Carlo, eu vou colocar mais um contrato. É natural que você não tenha confiança, tá? Porque você não viu isso acontecer, não viu a estrutura recuperar, voltar, romper novo topo. Então você não tem confiança, você fica preocupado, você acha que o seu capital vai zerar ali, tá vindo reto. É natural, tá? Aqui eu trouxe um exemplo. Então, o que eu passo para o pessoal? Não tem confiança? Não faz, né? Não faz alavancagem, deixa a curva estática, espera você ver ela recuperar. Então, aqui nesse caso, ela rebaixou 1890 e agora voltou para o zero, né? Tá no 0 a 0. Se ele tivesse seguido a metodologia do Monte Carlo, que está aqui, ó, no 1500, essa estrutura, né? 1590, que é a carteira 03 aqui, ó. Ó, 1594, olha onde veio a curva dele. 1890. Ela teria colocado mais contratos aqui, né? E a curva dela agora teria subido, essa subida que deu aqui, duas vezes. Então a curva dela, em vez de estar no zero, ela estaria aqui com 1.500 positivo, mais ou menos, 1.200, 1.500 positivo, depois de 1.890 negativo. E tudo isso dentro do próprio mês. Então, o poder de recuperação, né? Isso aconteceu dentro do próprio mês, descida e recuperada. Se ela tivesse usado o método de Monte Carlo para fazer a alavancagem nos pontos corretos, né? Ela estaria aqui com 1.500 positivo. Essa situação de fazer alavancagem usando Monte Carlo não é algo obrigatório, é algo para você potencializar a sua curva de maneira matemática, tá? Pautado em número, estatística, não é achismo. É lógico que fazendo isso você vai estar assumindo mais risco, né? Mas tem muita gente que gosta de tentar potencializar a curva dela. Então essa é uma das metodologias que eu passo para os usuários. Esse cliente aqui estaria no caso aqui com 1.500. Ele não se sentiu confortável porque ele só pegou uma leve subida depois só queda. Agora, que nem a gente estava conversando, né? Ele vai passar por esse período, a curva vai lateralizar, voltar a ganhar. Daqui a um tempo ela volta em rebaixamento, ele já tem mais confiança na estrutura, né? Ele já está mais calejado, já viu esse movimento, aí ele vai se sentir confortável para colocar mais contratos, já que ele tem potencial, e assim ele potencializar a curva dele, tá? Então é natural, você ligou lá, pegou esse rebaixamento, pô, não estou com confiança. Aguarda, voltar, recuperar, romper topo, a curva vai dar nova oportunidade. A licença é vitalícia, o mercado não acaba, consequentemente você vai conseguir potencializar a sua curva, tá? Então aguarde o seu time de confiança. Então essa é uma das metodologias que a gente aplica, né? Trouxe aqui na prática, né? Em relação ao Monte Carlo que eu estava falando para vocês do cenário pessimista, né? Não tenho dúvida que esse cenário, se eu pegar uma outra carteira, eu vou pegar a carteira 01, por exemplo, das sugestões de portfólio. Então a carteira 01 são 6 robôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Não tem 12, 5, 3. A carteira 01, que é outra sugestão, são 6 robôs. Tá? Ela também passou por um período de drawdown, veio numa recuperação agora. Deixa eu colocar aqui para vocês a carteira 01. Para a gente dar uma estudada no Monte Carlo dela também, né? Carteira 01. Ó, a carteira 01 tem 8.810 nesse período. 1.48, fator de lucro, fator de recuperação, payoff, drawdown. E o mês a mês para vocês na tela. Em maio aqui está com 141 negativo, depois de 1.667 em abril, 1.805 em março, 1.196 em fevereiro e 402 agora em janeiro de 2024. Tá? Aí ela veio também agora no rebaixamento, ela chegou a cravar 9.300 aqui e bateu no fundo 7.500. Né? Dos 7.500 ela pegou e voltou e agora está aí nos seus 8.810. Então deu uma recuperada boa também,
e ela marcou 1921 de rebaixamento. No Monte Carlo, o menor rebaixamento é 1490, médio e pior. Então ela chegou aqui menor para o médio. Tá? Tem que tomar cuidado também dessa situação do menor para o médio para não gastar toda a munição no primeiro ponto. Né? Se você tem 10 contratos, você não vai colocar os 10 porque tocou no primeiro. Você tem que lembrar que tem outros 2 pontos. Então você está com 2, você pode chegar a 10, você coloca mais 2 aqui. Né? Deixa mais 4 aqui. Mais 4 se vier no último. Entendeu? Não gasta toda a munição aqui, até porque o pulo daqui para cá ele é expressivo. Né? E tem que lembrar que você colocou 2 aqui, você já está com 2, isso aqui é a base mínima. Você colocou, acrescenta 2, você está com 4, não é mais 1490 menor, né? 3.000, aqui já pode chegar ao dobro também, né? Quase 6, que é 12, né? Então é tudo proporcional. Então você distribui esse valor caso você for fazer aporte, alavancagem, né? Na curva, não faz em ponto aleatório, a gente usa o Monte Carlo. Então 1490. A curva marcou 1921, né? Então ela chegou aqui nos 7.800, mais ou menos. Aqui, ó, quase no fundo, ó. Ela deu mais um upzinho para baixo, de 7.800, considerando que é o primeiro ponto. Aqui a pessoa colocou mais contratinho. A base mínima dessa carteira tem estrutura com 2, então vou considerar com 4, né? Foi para 4 contratos. 7.800, né? A curva está com 8.810, 1.000, né? Ela é estática. Se ela colocou mais 2 contratos, ela fez mais 1.000. Então a curva dela estaria no 9.800, ou seja, teria rompido esse topo de ganho, né? E nesse momento rompeu o topo de ganho, ela volta à mão original, 2 contratos. Na próxima oportunidade, ela vai fazer essa alavancagem se ela compactua com isso. Tá? E assim ela vai potencializando a curva dela e vai diluindo o risco. Então aqui para vocês, mais um exemplo. Tá? E aí, falando um pouco do cenário pessimista de Monte Carlo, né, que a gente ficava imaginando qual que é o cenário que poderia chegar a esses números, né, a gente já conhece agora esse mercado. Se eu pegar a carteirinha 02, por exemplo, ela precisa de um rebalanceamento. Né? Isso ficou claro aqui. Ó. Se eu trazer ela para vocês, ela vai ter o robô 130, 998, o 1253, o 1254 que está lá em cima, o 9018, o 461, 127, 1311, não tenho 666. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 robôs. Essa carteirinha já ficou mais claro que ela precisa de um rebalanceamento. Tá? Para ela conseguir, se esse mercado perdurar mais tempo, eu preciso não modificar as estratégias, mas trazer algo para deixar ela mais equilibrada. Tá? Deixa eu mostrar isso para vocês na curva. Então ela está com 7.198, mas perceba que o rebaixamento dela, apesar de estar dentro do esperado aqui, né, dentro dos números de Monte Carlo, se a gente pegar o Monte Carlo da carteira 02, então aqui, ó, ela buscou o médio, né, 2.970. Ela chegou próximo do médio. E agora ela deu um upzinho de R$1.000 aí, né, R$800. Só que perceba que ela sentiu mais esse tipo de mercado, né? Então a gente sente a necessidade, de, apesar dela estar dentro dos números de Monte Carlo, agora eu tenho a oportunidade de rebalancear ela, colocar algo para equilibrar mais e ela ficar menos exposta nesse período. Consequentemente, quando eu for girar um novo Monte Carlo mais adiante, eu vou conseguir melhorar esses números, porque eu vou conseguir trazer estratégias aqui para rebalancear melhor ela, né? Você veja que ela vinha bem equilibrada, ó, mês levemente negativo, menos 50, e aqui ela menos 800. Não é muito? Não é muito. Né? Tá bem tranquilo. Mas dá para a gente melhorar isso. Né? Colocando algumas outras estratégias para rebalancear melhor essa curva dela. Tá? Já falando disso, tem uma pasta aqui dentro do nosso Drive de setups compartilhados
Que um cliente, como o robô é o white box, né, parâmetros abertos, além de utilizar da forma que está, você consegue também fazer alterações, né, e criar estratégia utilizando a base. Então, o cliente que compartilhou essa carteira Caixote Mortal, é uma carteira que vem muito bem agora em 2024 e também absorveu muito bem agora esse cenário de mercado que pode perdurar, né, dessa baixa volatilidade, essa movimentação do nosso mercado. Então pode ser que eu pegue algumas estratégias daqui dessa carteira dele, que está disponível para todo mundo usar essa carteira, já tem bastante gente com essa carteira ativada, tá? Conforme eu tiver dados de live trading, vai aparecer um Monte Carlo dela aqui também mais adiante, tá? Comecei a girar ela agora. Pode ser que eu pegue algumas estratégias aqui dessa carteira para short mortal e coloque aqui nessa carteira 02, por exemplo, né? Para rebalancear melhor isso aí. Porque os números estão dentro do previsto, né? Mas como a gente tem agora um cenário, um mercado mais adverso, né, fica interessante a gente tentar melhorar esse Monte Carlo. Né? Então eu vou colocar algumas estratégias, agora que eu sei qual que é o cenário mais pessimista, né, do Monte Carlo, aqui já está tocando no médio no caso, e vou rebalancear um pouquinho mais essa carteira. Tá? Então, está tudo dentro do normal, mas vamos tentar melhorar. E é assim que a gente vai trabalhando. Tá? Essa é a nossa metodologia, os resultados em live trading, né? Vida real, não é fácil. Você aplicando essa dinâmica, trabalhando com a sua curva, você tem mais chance de se manter vivo, mais chance de potencializar a sua curva. No primeiro momento que você conseguir tirar o seu capital do mercado, é a melhor estratégia. Então, eu comecei com 5, ganhei 5, eu não vou colocar 20 contratos agora e tentar ganhar 30. Não, eu vou pegar aqueles 5 que eu ganhei, ou seja, eu comecei com 5, minha conta foi para 10. Eu vou tirar o meu 5, que é o inicial, colocar no bolso e deixar os 5 que o mercado me deu. Estou com risco zero. Aí vou começar a trabalhar ele. Né? E mais adiante, permite uma alavancagem. Se ele me der mais 5, opa, eu consegui tirar, melhor ainda. Né? Se eu fizer uma alavancagem, conseguir tirar, melhor ainda. Vai tirando. E vai potencializando ou pegando estruturas mais arrojadas e fazendo alavancagem mais arrojadas, utilizando ali um Monte Carlo, né? Colocando mais contratos, mas com dinheiro que o mercado te deu, né? Ser mais agressivo com o dinheiro que o mercado te deu, né? O seu, no seu primeiro momento, ser bem tranquilo para arrancar ele do mercado. Tirou ele do mercado, tá com dinheiro que o mercado te entregou, é risco zero. Aí vai permitir umas alavancagens maior. Ah, tô com 2, mas pô, tá num ponto interessante de Monte Carlo. O capital é para 2, mas eu vou colocar 3, 4 contratos ali, porque é dinheiro do mercado, né? E vou tentar potencializar minha curva. Se você der um tiro errado, vai o dinheiro do mercado, você volta com o seu capital. Se você der um tiro certo, aquele capital pode dobrar, né? Aí você tira, opa, você já fez mais 5, entendeu? E assim você vai trabalhando a sua curva. Perceba como essa matemática, né, do Monte Carlo é muito efetiva, desde que bem aplicada, né, bem feita ali, e tendo números realmente fidedignos que foram feitos com live trading, né, para você se apoiar. Beleza? Então eu falei um pouco dos resultados e trouxe também um pouquinho da dinâmica do nosso trabalho. Um abraço para todos e fiquem todos com Deus.